Então, um dos métodos, se pode dizer assim, para que a gente possa compreender melhor a profundidade das cartas dos arcanos é fazendo leituras comparadas, né? Então, o tarô, ele é um sistema, embora ele tenha 78 lâminas, a gente tem 22 arcanos maiores, e esses 22 arcanos maiores, na verdade, o louco é o zero, fica fora, então são 21. Esse 21, ele pode ser colocado em ciclos de 3 ou de 7, e sempre tem pontos em comuns. É como se a gente, como se a gente passasse novamente por aquele ciclo de uma forma diferenciada. E da carta menor para a carta maior sempre vai mostrando, apontando o ciclo evolutivo, né? A consciência que ela está adquirindo, mais aprendizados, está avançando. Então eu tenho 3 cartas aqui que me pediram para poder estar mostrando aqui a diferença, aqui, ou melhor, os pontos que tem em comum, que é a carta Roda da Fortuna, que é a carta 10, o arcano 10, a carta da Morte, o 13, que é o arcano sem nome, e a carta Torre, que é o arcano 16. Observem que tem 10, 13 e 16, então uma diferença de 3, como se fosse um ciclo, um trio. Então, na carta, o que eles têm em comum? Todas as 3 falam de mudanças, de um processo de transformação. Observe que a carta 13, a carta da Morte, ela vem no centro, porque a carta de transformação por excelência é a carta 13. Ela tanto está presente na carta da Roda da Fortuna, eu vou dizer como para vocês, e também ela pode estar presente aqui na carta 16, na carta da Torre. Então, o que a carta da Morte está trazendo para a gente? A carta da Morte é uma finalização inevitável. Algo que cumpriu o seu tempo de vida, que não tem mais energia, não existe mais energia para se dar continuidade. É um movimento inevitável. Inevitável. Cumpriu a morte, ela está montada nesse cavalo branco em trote, andando, levando um estandarte. E ela diz, eu avanço, eu vou avançando, finalizando coisas e abrindo espaço para o novo. Só que a carta da morte, o tempo dela da morte, é uma carta normalmente dolorosa, porque algumas pessoas enfatizam a transformação. Aqui a gente tem enfatizado na carta da morte o momento da finalização, a despedida. Diz, tudo na vida tem o seu fim, tem o seu tempo. Essa carta pode estar presente aqui na Roda da Fortuna, que também fala de finalização, de mudanças. Só que a mudança apontada pela Roda da Fortuna é já diferente. O que ela diz para a gente? Ela fala, a ordem da vida é a mudança. Ela não está falando de uma transformação naquele momento, uma finalização. Ela está dizendo, a vida é feita de altos e baixos, de recomeços e finalizações. Nada fica para sempre no mesmo lugar. A lei da vida, a ordem da vida é a impermanência. Então é claro que se eu estou aqui no baixo da roda, terminando um ciclo, eu posso me deparar com a morte antes de subir para um outro ponto. Se eu estou na parte de cima da roda, agora está tudo bem, maravilhoso na minha vida, aquilo não vai durar para sempre. Então tem um momento que eu vou enfrentar a morte, que é a despedida daquele momento para partir para um novo ciclo. Então, eu estou colocando aqui alguns aspectos, né? Dentro de uma leitura terapêutica, a Roda da Fortuna, a gente não vai olhar somente esse aspecto da mudança, mas também de tendências que a gente tem de repetir padrões, de fazer com que a nossa vida sempre gire no mesmo ponto, se fixe ali. Quando a gente se fixa num determinado ponto, vem a sabedoria da vida, que é a carta da morte, e traz uma finalização, às vezes dolorosa, que a gente tem dificuldade de enfrentar. Quando, na carta da morte, a gente às vezes resiste a finalizar um ciclo, aí a gente vai se deparar lá na frente com a carta 16. E qual a diferença da carta 16 em relação à carta da morte e à carta da Roda da Fortuna? A gente tem uma torre aí, que é algo que é uma construção humana, aqui na representação, e tem algo que vem de fora, que é um raio, que extrapola a consciência. Aqui a gente já tem a carta 16, já está indo mais para o reino já transpessoal, do que vai além do ego. Então, imaginemos que uma pessoa, ela passou a vida dela toda
construindo, repetindo padrões, né? Ela até finalizou ciclos e recomeçou outros ciclos, mas ela foi construindo um castelo e se defendendo de crenças, modos de ver a realidade, modos de entender a vida, se protegendo de algumas coisas, e ela construiu isso e acreditou que a vida era isso, era só isso. E aí vem algo maior, porque o tarô fala que a vida, ela nos convida à evolução. Vem algo maior, que pode ser uma revelação, pode ser um acontecimento externo, trágico, que pode ser aqui um aspecto da roda, da fortuna, que fala do destino, que eu não posso controlar na vida tudo, porque tem coisas que extrapolam a minha vontade, o meu desejo. Então, vem a própria vida e traz um acontecimento, ou uma revelação na minha própria consciência, mas normalmente são acontecimentos nas nossas relações, em eventos imprevisíveis, vem algo imprevisível e que rompe aquela zona de conforto que eu estou, que me tira daquela crença, daquela defesa, daquele modo que eu construí a minha vida, né? Então isso vai promover uma mudança. Normalmente não é uma mudança, às vezes mais suave, como tem a roda da fortuna, que as coisas vão vindo, indo e se modificando, mas é uma mudança abrupta. Então imaginemos que você precisa finalizar um ciclo, terminar um relacionamento, porque não tem mais energia para se continuar, mas você está apegado ali. Aquilo já morreu e você está ali como um urubu, comendo a carniça ali, na carniça de algo que não tem mais energia vital. E aí vem a vida, que é o seu eu maior, a sua consciência maior, e traz um acontecimento para você abrupto, que faz com que você, às vezes, descubra seu parceiro ou sua parceira num relacionamento extraconjugal, ou até mesmo algo trágico pode acontecer, acontece na nossa vida, que nos faz acordar, despertar e sair daquele campo. Então é uma defesa, é uma mudança já mais violenta, é uma mudança mais abrupta, que nem sempre a gente tem muito tempo para elaboração. Basicamente são esses pontos que a gente tem em comum. Então aqui na carta da Torre, dentro de uma leitura mais terapêutica, quando ela aparece numa leitura, aqui a gente perguntaria sobre as questões relativas aos padrões, né, repetitivos, o quanto a pessoa lida com essa transitoriedade da vida, com os altos e baixos. Um dia é sol, outro dia é frio, um dia você está pobre, outro dia você está desempregado, um dia você, ou está pobre e desempregado é quase a mesma coisa, né? Ou não, um dia você está bem de recurso, dinheiro, outro dia você está sem recurso. Então como é que você lida com essas mudanças? Aqui como é que você é capaz de se despedir do velho para abrir espaço para um novo, né? Aqui a gente poderia dizer como é que você está, como são as suas condições de abrir mão das suas crenças limitantes, das suas defesas, para que o novo também, de certa forma, abra, né? E como você lida com essas transformações abruptas, né? Aqui a gente tem uma coroa que ela voa, né? Falando desse destronamento do ego. Então, assim, sempre o convite é para que você aproveite essas esferas de transformação, como você lida com essas mudanças e como você vai tirar aí o melhor resultado possível, né? Como você se coloca aí nessa esfera das mudanças. Então, um pouco, né? Os arcanos maiores, eles são representações arquetípicas, não dá para a gente esgotar, mas olha, eu vou estar, você que está me acompanhando aqui no canal, já conhece um pouco da minha linha de trabalho, mas no dia 14 de setembro eu vou estar realizando uma aula aberta e gratuita online, onde eu vou estar aprofundando várias questões dentro de uma abordagem mais terapêutica do tarô. Então, se você tiver interesse, clique aí em Saiba Mais e a gente se encontra lá.